Sobre a vida de William Tyndale. Não vivam mais para si. A chegada do protestantismo à Inglaterra está ligada às às confusões amorosas do rei Henrique VIII. Após um casamento fracassado com Catarina de Aragão, filha dos reis católicos da Espanha e sobrinha de Carlos V, do qual nasceu Maria Tudor, ansioso por ter um filho homem, ele se divorciou e se casou com outras cinco vezes. Seus herdeiros foram Eduardo VI, filho de Jane Seymour, Maria Tudor e Elizabeth I, filho de Ana Bolena. Em 1534 foi promulgado o ato de supremacia, tornando o rei a cabeça suprema da Igreja da Inglaterra. E com a anulação do casamento com Catarina, o rei Henrique VIII e o parlamento inglês separaram a Igreja da Inglaterra do catolicismo romano em 1536. Foi aí onde surgiu a conhecida Igreja Anglicana. Nesta época, os livros de Martinho Lutero circulavam livremente nas universidades de Oxford e Cambridge. Muitos estudiosos ingleses leram do cativeiro babilônico da Igreja uma crítica ao sistema sacramental da Igreja de Roma. A princípio, Henrique VIII favoreceu a reforma, mas depois de 1539 a 1547 perseguiu os protestantes. O rei morreu doutrinariamente católico romano. A reforma foi um retorno à Escritura. Martinho Lutero a traduziu para o alemão e João Calvino apoiou seu primo Pierre Robert Olivetan, que preparou uma tradução francesa. Na Inglaterra aconteceu algo bem semelhante. William Tyndale nasceu em 1494 em Sinbright, na Inglaterra, perto da fronteira do país de Gales. Ele começou a estudar no Magdalen College, na Universidade de Oxford, em 1505 e recebeu seu bacharelado em artes em 1512 e seu mestrado em artes em 1515. Ele estudou as escrituras em grego e em hebraico, assim como teologia. Porém, mais tarde, expressou sua insatisfação com o ensino que recebeu. Nas universidades, eles determinaram que nenhum homem olhasse para as escrituras até que fosse embebido com aprendizagem pagã por 8 ou 9 anos e armado com falsos princípios que claramente o impediam de compreender as escrituras. Em 1517 e 1521, ele estudou na Universidade de Cambridge. Esta universidade estava tomada por ideias luteranas e foi influenciada por Erasmo de Roterdã, que lecionou grego lá em 1511 e 1512. Provavelmente, Tyndale adquiriu suas convicções protestantes estudando em Cambridge. Em 1521, Tyndale tornou-se capelão da família do Sr. John Wash, em Light Sudbury Manor, uma coisa assim, ao norte de Bath. Enquanto estava morando nessa casa, ele ficou alarmado com a ignorância do clero local. Muitos sacerdotes paroquiais da Igreja Católica, nos dias de Tyndale, eram tão corruptos que ficaram conhecidos como bêbados comuns, que recebiam regularmente prostitutas em suas igrejas. Até o cardeal Thomas Wolsey, o representante pessoal do Papa na Inglaterra, viveu com uma companheira por vários anos e teve 2 filhos, tendo-a passado depois para outro homem com um dote. Ao completar 30 anos, Tyndale já havia devotado sua vida à tarefa de traduzir a Bíblia das línguas originais para o inglês. O desejo de seu coração é ilustrado na declaração feita a um clérigo enquanto refutava a concepção de que apenas o clero estava qualificado a ler e interpretar corretamente a Escritura. Ele diz: se Deus me conceder vida, não levará muitos anos e farei com que um rapaz que conduza um arado saiba mais das Escrituras do que vós. A única tradução da Escritura em inglês naquele tempo era de John Wycliffe, disponível numa versão
manuscrita e com várias imprecisões, que havia sido traduzida da Vulgata, a tradução em latim feita por Jerônimo no começo do século V. Nós já falamos aqui sobre John Wycliffe. Se você ainda não viu, é só você rever nosso canal Baral Literário, que tem todas as biografias, ok? Para que você possa entender. Aliás, repito, se você não está inscrito no canal Baral Literário no YouTube, se inscreva, porque todos os dias, né, eu tenho postado conteúdo ali para a sua edificação. Bem, em 1523, Tyndale partiu para Londres em busca de um local para trabalhar em sua tradução. Quando se tornou óbvio que o bispo de Londres, o erudito Carbet Tunstall, que era amigo de Erasmo, não lhe daria hospitalidade, foi providenciado um lugar em Montreux, que era um rico negociante de tecidos. Segundo Tony Lane, os bispos estavam mais preocupados em impedir a propagação das ideias de Lutero na Inglaterra do que em promover o estudo da Bíblia. Então, em 1524, Tyndale deixou a Inglaterra e foi para Hamburgo, na Alemanha, porque a igreja inglesa, que ainda estava sob autoridade papal, se opunha completamente a colocar a Bíblia nas mãos do povo. Ele disse que não somente não havia lugar no palácio de meu senhor em Londres para traduzir o Novo Testamento, mas que também não havia lugar para fazê-lo por toda a Inglaterra. Segundo Mark Lloyd Jones, Tyndale tinha um ardente desejo de que o povo comum pudesse ler as Escrituras, mas havia grandes obstáculos em seu caminho. Ele lançou uma tradução da Bíblia sem o endosso dos bispos. Era inimaginável que tal coisa fosse feita sem o consentimento e o endosso dos bispos, como fez Tyndale nessa época. Outra ação de sua parte foi que ele saiu da Inglaterra sem permissão real. Esse também era um ato bastante incomum e altamente repreensível aos olhos das autoridades. No entanto, no anseio por traduzir as Escrituras, Tyndale deixou o país sem o consentimento do rei e foi para a Alemanha, onde, com a ajuda de Lutero e de outros colaboradores, completou sua grande obra. Essa atitude significava a colocação da verdade antes das questões de tradição e autoridade, e uma insistência na liberdade de servir a Deus de maneira como cada qual julgava certo. Portanto, naquela época, com grandes ameaças e problemas desse tipo, Tyndale preferiu correr os riscos, para poder traduzir a Bíblia para o inglês. É muito provável que Tyndale, tão logo tenha chegado à Alemanha, se encontrou com Lutero em Wittenberg. Mesmo que tal fato não houvesse ocorrido, ele tinha pleno conhecimento dos escritos de Lutero e da sua tradução do Novo Testamento, publicado em 1522. Tanto Lutero como Tyndale usaram o mesmo texto grego para fazer suas traduções, uma compilação feita por Erasmo em 1516. No início de 1525, o Novo Testamento estava pronto para impressão. E estava sendo impresso em Colônia quando as autoridades atacaram de surpresa a gráfica. Tyndale conseguiu escapar a tempo, levando consigo algumas páginas impressas. Apenas um exemplar dessa edição incompleta sobrevive. O fato aconteceu numa época em que pelas leis da Igreja Católica na Inglaterra, constituía crime passivo de morte traduzir a Bíblia para o inglês. Em 1519, as autoridades da igreja queimaram publicamente uma mulher e 6 homens por nada mais do que ensinar aos seus filhos versões em inglês do Pai Nosso, dos 10 Mandamentos e do Credo dos Apóstolos. Já imaginou o que era viver a vida cristã naquela época? O que era conhecer as Escrituras naquela época? Então hoje você tem toda a liberdade e talvez você não tenha essa sede, essa dedicação de ler as Escrituras e de conhecer a Palavra de Deus. Na tradução de Tyndale do Novo Testamento, só foi completa essa tradução em 1527 em Worms, na Alemanha, onde havia uma importante escola rabínica. Por causa de leis antissemitas,
do século VIII, era proibido estudar o hebraico na Inglaterra. Então ele provavelmente aproveitou sua estadia nesta cidade alemã para aprender o idioma veterotestamentário, convencido de que estava da necessidade de tornar toda a Bíblia acessível ao povo comum. 15 mil exemplares em 6 edições foram contrabandeados para a Inglaterra entre os anos 1525 e 1530. As autoridades da igreja fizeram o que podiam para confiscar esses exemplares e queimá-los, mas não conseguiram conter o fluxo de Bíblias da Alemanha para a Inglaterra. O arcebispo William Warren, de Cantuária, comprou um grande número de exemplares do Novo Testamento para destruí-los. Ironicamente, acabou financiando uma edição melhor e mais numerosa. Olha como Deus faz, né? Como disse John Fox na época, Deus abrira a máquina de impressão para pregar. Não podendo mais retornar para a Inglaterra, porque sua vida estava em perigo desde que a tradução da Bíblia fora proibida, Tyndale continuou a trabalhar no exterior, corrigindo, revisando e reeditando sua tradução, até que uma versão revista e definitiva foi publicada em 1535. Sua tradução tinha um estilo popular e era dirigida ao homem simples, tornando as escrituras acessíveis a todos. Exemplares desse Novo Testamento, levados por mercadores da Escócia, contribuíram também para a promoção da fé evangélica naquele país. Em 1534, Tyndale mudou-se para Antuérpia, na Bélgica, morando na residência de Thomas Pontes, um mercador inglês, para completar a tradução do Antigo Testamento. Mas, pouco depois, em maio de 1535, ele foi traído por um colega inglês, Henry Phillips, um mau caráter em Antuérpia. Assim, ele foi detido e levado para um castelo perto de Bruxelas, em Vilvoorde. Depois de estar na prisão por mais de um ano, foi julgado por heresia e condenado à morte. Em 6 de outubro de 1536, Tyndale foi primeiro estrangulado e depois queimado na fogueira. Suas palavras finais foram comoventes: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Tyndale havia começado a trabalhar na tradução do Antigo Testamento, mas não viveu o suficiente para completar sua obra. Havia, entretanto, traduzido o Pentateuco, os livros históricos, até 2 Crônicas e Jonas. Esse homem simples, de origem comum, dominava 7 idiomas. Preste bem atenção: 7 idiomas: hebraico, grego, latim, italiano, espanhol, inglês e francês. Além disso, ele estava tão familiarizado com o alemão que era capaz de traduzir e interpretar até mesmo os pontos mais elaborados dos escritos de Lutero. Enquanto Tyndale esteve preso, um de seus colaboradores, Miles Coverdale, levou a cabo a tradução completa da Bíblia para o inglês, baseada em grande parte na tradução do Novo Testamento e de outros livros do Antigo Testamento feita por Tyndale. 2 anos depois, o inconstante rei Henrique VIII proclamou: se não há heresias nele, que seja espalhado largamente entre todas as pessoas. Por volta de 1539, requereu-se que cada igreja da Inglaterra tivesse disponível uma cópia da Bíblia em inglês. De forma irônica, Coverdale terminou o que Tyndale havia começado. A tradução da Bíblia de Tyndale, a primeira em inglês a ser feita diretamente do hebraico e do grego, tem tido imensa influência. E pode-se dizer que todo o Novo Testamento em inglês, até o século XX, foi meramente uma versão do Novo Testamento de Tyndale. Cerca de 90% de suas palavras passaram para a Bíblia King James em 1611 e 75% para a versão revisada padrão de 1952. Como observou Timothy George, a influência de Tyndale na língua inglesa rivaliza com a de Lutero
na língua alemã. Numa época em que o inglês era considerado um dialeto obscuro e remoto do alemão, falado numa ilha ao largo da costa, Tyndale, com sua habilidade linguística extraordinária, fez um idioma para a Inglaterra. O impacto do trabalho de Tyndale se reflete nas palavras de Edward Fox, bispo de Hereford. Dirigiu a seus colegas bispos dizendo o seguinte: não vos exponhais ao ridículo do mundo, a luz brotou, e está melhor dispersando todas as nuvens. Os leigos conhecem as escrituras melhor do que muitos de nós. Tyndale escreveu várias obras, das quais as mais conhecidas são Parábola da Riqueza Exagerada, um tratado sobre a justificação pela fé somente, onde ele recorreu fortemente a Lutero, algumas vezes apenas traduzindo seus escritos, e Obediência do Homem Cristão, sobre o dever de obedecer às autoridades civis, exceto quando a lealdade a Deus está envolvida, ambas de 1528. Curiosamente, este último texto foi lido pelo rei Henrique VIII, que o considerou uma justificativa racional para levar a Igreja da Inglaterra a romper com a Igreja de Roma. Tyndale se opôs ao divórcio do rei e, por isso, Thomas More atacou vigorosamente o capitão dos hereges ingleses, como o chamou. Tyndale escreveu uma réplica, uma resposta ao diálogo do Sr. Thomas More, em 1531, que é a melhor exposição de seu entendimento teológico. Para More, a verdadeira igreja era a Igreja Católica Romana, a qual ele considerava infalível. Qualquer um que se opusesse ao Papa, a qualquer de seus representantes ou alguma doutrina da igreja era, aos olhos de More, um herético. Por causa dessa crença, More mandou queimar muitos evangélicos na estaca. Para Tyndale, a verdadeira autoridade para a fé deveria ser encontrada na Escritura, e qualquer pessoa ou grupo que negasse a autoridade da Escritura estava, em sua percepção, sob o controle do anticristo. More e Tyndale eram incapazes de chegar a um acordo, por causa de suas diferentes perspectivas sobre a fé cristã. Outras de suas obras foram uma exposição da primeira epístola de São João, 1531, uma exposição de Mateus 5 ao 7, de 1533, e uma pequena declaração sobre os sacramentos, publicada postumamente em 1548. O livro Um Prólogo para a Epístola de São Paulo aos Romanos apareceu pela primeira vez na edição de 1534 do Novo Testamento em inglês. Esse prólogo foi impresso em separado, em Worms, na Alemanha, em 1526, apresentando muitos pontos de semelhança com o prefácio que Lutero também escreveu para a Epístola aos Romanos. Mas Tyndale não foi um simples eco de Lutero. Como ele disse, visto que esta epístola é a principal e a mais excelente parte do Novo Testamento e o mais puro Evangelho, como também luz e caminho que penetra o conjunto da Escritura, creio que convém que todo cristão não somente conheça de cor, mas também se exercite nela sempre e sem cessar, como se fosse o pão cotidiano da alma. Na verdade, ninguém pode lê-la demasiadas vezes, nem estudá-la suficientemente bem. Sim, pois quanto mais é estudada, mais fácil fica. Quanto mais é meditada, mais agradável se torna. E quanto mais profundamente é pesquisada, mais coisas preciosas se encontram nela. Tão grande é o tesouro de bens espirituais que nela jaz oculto. Só para você lembrar, nós terminamos hoje a exposição, a leitura da Epístola de Paulo aos Romanos. 3 dias nós lemos a Epístola aos Romanos. Está também aqui no Face da Igreja. Você pode procurar todas as manhãs de 10 às 11. Nós estamos lendo a palavra do Senhor. Terminamos Romanos. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos começando 1 Coríntios. Se você puder ler, veja, reveja e compartilhe com seus amigos. Mas para o fim do prólogo ele diz: portanto, parece evidente que a intenção de Paulo era abranger resumidamente nessa epístola, de modo completo, todo o aprendizado do Evangelho de Cristo,
e preparar uma introdução ao Velho Testamento. Sim, pois quem tem inteiramente no coração esta epístola tem consigo a luz e a substância do Velho Testamento. Daí que todos os homens, sem exceção, se exercitem nela com diligência e a recordem noite e dia, até se familiarizarem com ela completamente. A fé é, então, uma confiança viva e firme no favor de Deus, por meio do qual nós nos entregamos completamente a Ele. E essa confiança é tão seguramente estabelecida em nossos corações que um homem não poderia duvidar dela, embora ele morresse 1000 vezes por isso. E tal confiança, operada pelo Espírito Santo, através da fé, faz o homem contente, vigoroso, bem disposto e sincero para com Deus e para com as outras criaturas. Assim, embora Tindeio não tenha vivido para ver o resultado daquilo que empreendeu, sua causa triunfou, bem como sua tradução. Este foi o legado deste homem de Deus chamado William Tyndale. Tem uma pergunta no Instagram do irmão Neno Pedrosa que diz assim: pastor, me tira uma dúvida, quais as religiões fazem parte do cristianismo? Porque desde que me conheço, só conheço a Igreja Católica Apostólica Romana e a Evangélica. Quer dizer que foi ele que fundou a Igreja Anglicana? Quem fundou a Igreja Anglicana foi o rei Henrique VIII. Aí ele disse assim: a Igreja Anglicana faz parte da Igreja Evangélica? Faz também, né? A Igreja Protestante, como a Igreja Católica também, existem outras vertentes da Igreja Católica. Tem a Igreja Católica Romana, tem a Igreja Católica Brasileira, tem vários, vamos dizer assim, várias ordens que fazem parte, né, da Igreja Católica de outra forma, estão ligados também à Igreja. Tem a Igreja Católica Brasileira também, aquela que não está ligada a Roma, mas permite, por exemplo, que seus padres, seus sacerdotes sejam casados. A Igreja Anglicana é uma igreja que veio da Inglaterra, pelo rei Henrique VIII, que rompe com a Igreja de Roma e defende um pouco a reforma, mas depois faz uma igreja separada. Ela traz alguns elementos, né, católicos, mas ela é considerada uma igreja evangélica. No decorrer aqui das biografias, a gente vai ver como outras igrejas surgiram, como por exemplo, né, a Igreja Luterana surgiu a partir da reforma da Alemanha. Aí surgiu a Igreja Luterana, não por causa de Lutero, mas por causa dos seguidores. Vamos ouvir falar também de John Wesley, que fundou a Igreja Metodista também. Vamos falar de João Calvino, que deu um passo inicial para a Igreja Reformada ali em Genebra, na Suíça. Então cada região, baseada nos princípios da Reforma, tiveram as suas próprias igrejas. A Igreja Protestante ela é, independentemente, por exemplo, uma das outras, né, de forma que há uma linha diretriz que nos une, como também, dependendo da confissão, ela vai seguir determinada denominação ou não. Mas a regra é uma só, tem algumas regras básicas, como os solos da Reforma: somente a Bíblia, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus nós devemos dar glória, e somente pela graça, sola gratia, é que nós somos salvos, só pela graça. Então isso é o que distingue uma igreja protestante. Saiu daí, é seita. Por exemplo, Testemunho de Jeová não é considerada uma igreja evangélica, porque ela sai da questão de que só Jesus salva, né? Para ela tem que ser Cristo e a obediência às normas religiosas que ela impõe. Como também a igreja adventista não é considerada, e também tem várias igrejas adventistas, mas a igreja adventista de Ellen White, que é a mais conhecida, que mais é divulgada, também não é considerada uma igreja evangélica no sentido protestante, porque ela também sai de algumas perspectivas com relação, por exemplo, ao caminho. Jesus é o caminho, mas ela diz que tem que guardar o sábado. Portanto, há algumas diferenças da igreja adventista. Tem igreja adventista que não é ligada a Ellen White, que é realmente, né, uma igreja considerada evangélica, porque ela tem Cristo apenas como Senhor e Salvador, como único caminho. Então vai variar de acordo com cada confissão, mas a igreja protestante clássica é aquela que crê nos solas da Reforma, né? Somente Cristo, somente a fé, somente a graça
somente a Deus nós damos glória e somente as Escrituras. Saiu desse escopo, nós podemos dizer assim, não pode ser considerada uma igreja protestante. Eu acho que ele falou assim, questão de as outras igrejas são cristãs. Não é isso que eu estou dizendo? Uma igreja cristã é aquela que defende esses 5 pontos. Né? Sai dos 5 pontos, não se torna mais protestante. É uma seita, é uma ramificação de qualquer grupo, mas não é uma igreja protestante. Igreja protestante histórica, como a calvinista, como a anglicana, como, né, a wesleyana e tantas outras, é a que preserva os solos da reforma. Ok? Uma boa pergunta. Muita gente tem dúvida com relação a isso. Muito bem. Hoje você ouviu sobre William Tyndale, que ele foi quem traduziu a Bíblia para o inglês. E da mesma forma que Lutero traduziu a Bíblia, que naquela época não tinha Bíblia, a Bíblia estava escrita em latim, ou a Vulgata grega e tal, a Vulgata latina, né, ou uma edição grega. Então muita gente não tinha escolaridade, então não podia ler. Só quem lia eram as autoridades religiosas, ou pessoas que tinham muito dinheiro, que compravam a Bíblia, que naquela época era muito difícil de ser, né, copiada. E aí o que aconteceu? Lutero traduz a Bíblia para o alemão e bota a Bíblia na mão do povo. O povo começou a se educar, começou a ler a Bíblia e começou a ver que estava muito diferente daquilo que os sacerdotes católicos pregavam. Da mesma forma fez o William Tyndale. Ele pega a Bíblia e traduz a Bíblia para o inglês e coloca a Bíblia na mão do povo inglês. Entendeu? Então quando o povo começa a ler, aí começa, né, a própria palavra, a Bíblia diz que a verdade vos libertará. Então o povo começou a ler a Bíblia, começou a entender e começou a rejeitar as doutrinas que iam de encontro à palavra. E foi por causa disso que ele foi morto. Já imaginou? Você ser morto por traduzir a Bíblia. Porque estava fora, né, da alçada religiosa da época. Dos bispos, né, de Roma, que não permitiam a tradução da Bíblia para o inglês. Um abraço a nossos irmãos que nos acompanharam. Nosso irmão Silvanira, parabéns, pastor Júnior, Deus abençoe. Amém. Nosso irmão Dalva de Santa Cruz, Dúlio, Carlos Fernando, já falei, Cláudio Juvino, boa tarde, Bianca Guedes, Hernani Moraes, Edilane, veio aqui. Se você não assistiu, reveja, né, aqui nosso Face. Acesse nosso canal, Balé Literário. Todos os dias a gente posta lá. Assim que termina, eu vou postar no nosso canal, Balé Literário. A nossa biografia já tem mais de 10 lá para você assistir, conhecer, né, que Deus possa abrir o seu entendimento com relação à verdade do Evangelho. Muito obrigado pela sua participação até agora. Compartilhe entre seus amigos e à noite, se Deus assim nos permitir, de 8 às 9, devocional aqui em família. Vamos orar? Pai, muito obrigado, damos-te graça por esses momentos aqui em tua presença. Abençoa cada um dos teus filhos, onde quer que eles estejam. Dá-nos a tua graça a cada dia e que abra o nosso entendimento para as verdades da tua palavra, para que a gente possa aprender com esses homens que deram a vida para que o povo tivesse a Bíblia em suas mãos. Ajuda-nos em tudo, que possamos ter, ó Deus, esta mesma fé e continuar confiando em Ti em toda e qualquer situação. É assim que oramos, com corações gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as divinas revelações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com